problemas reais que a gente precisa trazer aqui e que não afetam só o homem branco, não, viu? Tribo indígena brasileira que recebeu Starlink, quer dizer, o Elon Musk faz o papel dele, a generosidade altruísta cristã, cede internet gratuita. O que os índios fazem? Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vá lá, você pode se tornar um patrono também, contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp e até de encontro presencial, se for aqui da Flórida. E inscreva-se também aqui na minha comunidade do Locals, rodrigoconstantino.locals.com. A inscrição é gratuita e, se possível, considere se tornar um apoiador. É um lanche do McDonald's por mês e você recebe como recompensa conteúdos exclusivos, como a live Conversa de Boteco toda segunda-feira e Cigar Bar, em que eu respondo perguntas dos apoiadores nas quartas-feiras. Sem mais delongas, vamos lá, sextou. Boa notícia, né? Hoje muita gente viu já a super bancada de perseguidos políticos no Fio Diário lá, com a condução do meu amigo Marco Antônio Costa, e nós fechamos uma parceria, então, agora a live Tudo Consta nos dias que são abertas, terças e sextas-feiras, vão ser transmitidas também, como já estão sendo agora, pelo site do Fio Diário. Como eu disse, sextou. Todo mundo já viu a cena, mas ela é tão inusitada e eu acho que ela reflete tão bem o Brasil, a política nacional, e eu sempre desconfiei que o César Maia estava cagando para a democracia quando eu vi aquela Cidade da Música todo dia que eu chegava em casa, na Barra da Tijuca, né? Vamos rever, porque vale a pena ver de novo. Pela Comissão de Cultura, o senhor vereador Rocal. Favorável, presidente. Senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor. Perfeitamente. Os memes foram a melhor coisa, né? É o melhor do brasileiro, né? A capacidade de fazer humor disso. Hoje a gente debateu um pouco lá no Fio Diário sobre isso. Eu recomendei, inclusive, o livro O Riso, do Henry Bergson, né? Importante a comicidade para chacoalhar um pouco as estruturas mais enrijecidas. Então, esses políticos gostam de se levar muito a sério, querem ser tratados como autoridades e tudo, e o sujeito aparece defecando no vídeo. Eu soube, inclusive, que o César Maia é o primeiro comprador de um carro novo que está sendo lançado. Não me parece que é da Tesla, mas o César Maia foi o primeiro a comprar, então, esse veículo para poder ir todo dia ao trabalho quando tiver votação presencial. Vamos falar de coisa séria agora. Coluna do Luciano Trigo na Gazeta para falar um pouquinho de guerra cultural, muito boa. Um livro que eu não conhecia sobre Tocqueville, acabei de comprar imediatamente na Amazon, logo depois de ler a coluna. O Socialismo segundo Tocqueville. Tocqueville foi um dos grandes pensadores que nós tivemos no século XIX, meio profeta em muitas coisas, alertou contra a tirania da maioria, entendia que os grandes atributos americanos não presentes na França dele eram, por exemplo, as associações voluntárias em pequenas comunidades que os americanos faziam e por aí vai. Então, esse livro parece ser bem interessante por dar essa boa resumida do pensamento de Tocqueville, e claro que ele foi um grande crítico do socialismo. Em um discurso inflamado na Assembleia Constituinte, em 1848, Tocqueville fez um célebre ataque ao socialismo com base em 3 argumentos que continuam totalmente válidos. Primeiro, o socialismo explora as paixões materiais dos homens, ele é totalmente materialista, que prevalecem sobre os ideais mais elevados de generosidade e virtude. Segundo,
o socialismo solapa o princípio da propriedade privada, vital para a liberdade. E terceiro, o socialismo, claro, como todos os coletivismos, despreza o indivíduo. O indivíduo de carne e osso é visto como um meio sacrificável em prol de algum construto abstrato qualquer, a nação, a classe, a raça e por aí vai. Ele fecha. O autor do livro, mencionado por Trigo, né, tem uma passagem importante. Tocqueville acreditava que o socialismo, ao atiçar os pobres contra os proprietários, só fortaleceria as divisões sociais, enquanto o Estado transformaria os trabalhadores em engrenagens da máquina sufocante do Estado. Foi assim em todo o experimento socialista. O estabelecimento de um sistema socialista seria como a reversão à monarquia pré-revolucionária. Aliás, Tocqueville entendeu muito bem que a Revolução Francesa Jacobina matou muita gente, derramou muito sangue, cortou muita cabeça na guilhotina, mas instaurou o mesmo tipo de centralismo administrativo e burocrático que existia antes, né? Então, para Tocqueville era fundamental promover a caridade cristã e não esse estado de bem-estar social, que não era o termo usado em sua época, mas é o que ele estava, de certa forma, atacando. Aí a gente pensa nisso tudo, no socialismo contra a propriedade privada, contra o indivíduo, e a gente pensa no Guilherme Boulos, que está disputando o nosso sanculote tupiniquim, o nosso jacobino mimado, que está disputando a principal cidade do país. Então, o Leandro Ruschel destacou esse trecho aqui que eu vou mostrar para vocês já. Ele dizendo que, por enquanto, entre gargalhadas, junto com o Reinaldo Azevedo um tanto afetado, por enquanto não pretende tomar a casa das pessoas. Uma brincadeira inocente para quem comanda um grupo criminoso que invade propriedades e joga coquetel Molotov na Fiesp, né? Então vejam. Mas não, porque eu imagino para o público de direita, eu sou radical, extremista, invasor de terra, comunista, que vou tomar a casa deles. Você não vai fazer nada disso? Por enquanto não. Edita isso, por favor. Repete. É só dizer não. Não farei, definitivamente. Que engraçado ver um comunista rindo que por enquanto não vai tomar a propriedade dos outros, né? E um afetado, Reinaldo Azevedo, autor do País dos Petralhas 1 e 2, rindo para cair nas graças de Boulos. É o fim mais trágico possível e imaginável para essa figura que já foi respeitada por brasileiros decentes e hoje talvez seja a figura mais abjeta do jornalismo. E olha que a disputa é acirrada com Miriam Leitão, com Vera Magalhães e companhia. Então, recordar é viver, a gente está aqui para isso. Outro dia, esse delinquente intelectual que é o Guilherme Boulos, que também é colunista da Folha, escreveu na Folha: agora o Reinaldo, que era o Rottweiler, o Pudo do Temer. Uma ova. Pudo era você. Você é um Pudo, o Pudo do PT. Você ajudou a derrubar a Dilma. É por isso que você está infeliz. Porque as manifestações violentas que você apoiou em 2013 ajudaram a fraturar a base de apoio a Dilma. Seu cretino. Você não sabe nada, rapaz. Você não estuda nada. Você é só um filhinho de papai que ganhou um brinquedinho novo. Antes você tinha Atari, agora você tem o MTST. O MTST é o seu Atari, cara. Você entendeu o ponto qual que é? Né? Você fazia xixi na sala, continua fazendo xixi nas instituições. Você é um bosta. Atacando gente do povo. Você não é povo. Você não é povo. Você nunca passou necessidade nenhuma. Você não sabe nada. Você não sabe nada da vida dos policiais. Você não sabe nada da vida do soldado que mora na periferia. Você não sabe nada dos caras que ficam fugindo do PCC, que tem que trocar o uniforme para não morrer. Tem que esconder o uniforme. Você é um protegido, um burguesote ridículo. É isso que você é. Entendeu? Muitas vezes me criticam. É muito engraçado, né? Porque... Você sabe que me criticam também, às vezes, te criticam? os conservadores? Eu não entendo por quê. Mas não, porque Por que será, né? Por que será que os dois são criticados? Bom, vamos lá. O socialismo
é a praga da era moderna e ele se disfarça muitas vezes, né? E uma das principais formas de disfarce que o socialismo encontrou é a seita ambientalista. O ecoterrorismo nada mais é do que uma maneira nova de continuar detonando o capitalismo. Antes o capitalismo era criticado pelos marxistas porque não ia criar riqueza suficiente para todos, ia explorar os pobres. Agora o capitalismo é criticado porque cria riqueza demais e vai destruir o planeta. Então é evidente que a causa ambientalista virou um refúgio das viúvas de Stalin. Quem não percebeu isso ainda está muito desatento em relação ao que é o movimento ambientalista. Então, meus amigos, ativista Greta Thunberg participa de protesto pró-Hamas. Vamos colocar certo, né? Pró-Hamas. Quando ela fala Palestina, no fundo ela está defendendo a turma do Hamas, que toma conta da Palestina há 20 anos, e demonizando Israel. E misturando isso com agenda ecoterrorista. Quer dizer, agora a solução para o problema climático, que não existe da forma que eles alardeiam, é termos o modelo socioeconômico do Hamas na Palestina. Olha que brilhante. Quando essa menina, quando essa fedelha, quando essa pirralha tinha 13 anos e falava "How dare you?", já era muito patético, mas a gente virava e falava, tadinha, explorada pelos pais, a Vera Magalhães sonhava em ter uma filha como ela, né? Agora com mais de 20 anos de idade, minha filha tem praticamente a idade dela. Tá sendo contratada agora para um banco, trabalhando, ralando, correndo atrás, e essa moça continua fazendo isso. Quer dizer, que coisa mais patética, mas é o denominador comum de todas essas causas. As causas das minorias e a causa do planeta, no fundo, o denominador comum é demonizar o capitalismo, o indivíduo, o homem branco heterossexual, o legado judaico-cristão e a propriedade privada. Tudo aquilo que presta. E, claro, a beleza, o bom, o belo e o verdadeiro. Esses são os principais alvos dessa turma. Aí a gente vê num estudo aqui que as mulheres que fazem mais sexo desenvolvem cérebros mais avançados. A melhor é a resposta. Isso explica o feminismo. O feminismo é um movimento, via de regra, de muita gente recalcada, ressentida, que teve alguma experiência negativa com o homem, seja o pai, seja um namorado, um marido, e passa a odiar a masculinidade tóxica. E por aí vai. Por falar em masculinidade tóxica, aí tem alguns problemas reais que a gente precisa trazer aqui e que não afetam só o homem branco, não, viu? Tribo indígena brasileira que recebeu Starlink, quer dizer, o Elon Musk faz o papel dele, a generosidade altruísta cristã, cede internet gratuita. O que os índios fazem? Se viciam em pornô e param de caçar. Ficam lá só se masturbando em vez de caçar. Então isso é um problema sério. Pornografia é um negócio que está afetando casamento, está afetando interesse pelo sexo da parte do homem, inclusive. Porque pensa no conjunto da obra, né? Um mundo dominado por feministas que demonizam a masculinidade tóxica. O movimento Me Too dizendo que se a mulher falar que foi estuprada não precisa provar, não tem ônus da prova, nada disso. Ninguém é inocente até que se prove o contrário, porra nenhuma. E destrói a vida do homem. Aí, o moleque com acesso à pornografia abundante. É óbvio que isso é uma bomba relógio. É óbvio que isso é um troço que parece arquitetado para destruir a humanidade. Não é por acaso que o próprio Elon Musk chama de os extensionalists, né? São aqueles que querem extinguir a espécie humana. Parece ser isso. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.